Oi. Olá, gente bonita, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou Jane. Se é a primeira vez que você está vendo aqui, eu quero te fazer um convite. Quer morar alguns minutos nessa casa, alguns dias da semana? Então, seja bem-vindo. Se inscreva, ativa o sininho com a exigência do YouTube, comenta, compartilha, ajuda essa família a crescer. Aqui você só vai encontrar respeito. Seja bem-vindo e seja bem-vinda. Moradores da casa já sabem, cheiro, beijo, abraço. Hum, coisa boa, coisa maravilhosa. Gente, um dos meus vídeos mais assistidos, eu tenho vários vídeos muito assistidos, né? Tem um vídeo aí que tá com 600 mil views, mas um dos vídeos de narcisismo mais assistido são os 6 tipos de narcisista. E hoje eu vou falar de um tipo que realmente também foi um vídeo meu que fez sucesso, que foi o narcisista oculto, né? Eu tenho muita coisa para falar sobre o narcisista oculto, mas eu estou sem tempo, tá? Porque para fazer um vídeo a gente tem que escrever, né? Escrever a pauta, estudar, e nem sempre eu tenho tempo para fazer isso. Mas hoje eu vou falar ainda desse narcisista oculto. Há alguns anos, os pesquisadores têm medido um conjunto de características sobre essas pessoas abusivas. E elas têm encontrado coisas que dão medo, que assusta, que, que você para pensar se um ser humano é capaz daquilo. Então, hoje eu vou dar umas características que a gente encontra muito em políticos, muito no mundo político. E não só o político atuante, todas as pessoas que trabalham na área da política, né? Porque existe o político que fica à frente do público, mas existem os políticos que trabalham por trás dessa pessoa. E essas pessoas são muito mais perigosas, porque eles são articuladores. E aí é onde mora o abuso, ok? Então vamos lá. Eu já fiz um vídeo, acho que foram 2 vídeos, falando sobre a tríade negra, que é uma junção em uma única pessoa da personalidade narcisismo, psicopatia e maquiavelismo. Porém, os últimos estudos, essa característica agregou mais um transtorno. Ela agora se chama tétrade negra, ou seja, ela tem agora quatro distúrbios juntos em uma pessoa só. Vocês estão vendo Fordelis, João de Deus e outros e outros e outros. Essas pessoas elas não são assim porque querem. Elas são assim e pronto. Não adianta você ficar procurando uma explicação. A ciência explica. E isso que eu vou dizer para vocês hoje é uma pesquisa de mais de 10 anos. Assusta, arrepia, dá pavor. Então, se você é uma pessoa sensível, dá meia volta, vai para outro vídeo. Porque esse daqui vai ser muito forte.
ok? O tétrade negra, que antigamente era a tríade negra, e agora foi agregado mais um ser abusivo, destruidor, é um tipo explorador, perverso, agressivo, marcado por 4 características cruéis: narcisismo, que é a pessoa que tem um impulso de se sentir especial; psicopatia, que é um padrão de mentira e manipulação, implacáveis, né? Implacáveis. O maquiavelismo, que é uma abordagem fria, seca, é uma abordagem de um jogo de xadrez. Um jogo de xadrez da vida e do amor. E, finalmente, o caçulinha, que foi integrado agora. Sadismo, que é uma tendência preocupante de se deliciar com o sofrimento dos outros. Se você der uma olhada neste cluster, é o suficiente para dar arrepios em qualquer pessoa, até mesmo aquela pessoa que não sente medo de nada, se arrepia de pensar nessas 4 características em uma pessoa só. Porém, algumas dessas características são evidentemente mais perigosas do que outras. São décadas de pesquisas e estudos sobre bullying, agressão, aspecto do narcisismo patológico, exploração de direitos, prevê quase todos comportamentos desagradáveis que foram documentados ao longo de muitos anos. Abusos físicos, mentiras, crônicas de autossabotagem. A tétrade negra prevê quase todos os comportamentos desagradáveis que foram documentados ao longo de décadas e décadas e décadas. Isso inclui abuso físico, mentiras crônicas, sabotagem no ambiente de trabalho. Mas quando se trata de prever a agressão, a pessoa que tem a personalidade oculta ou secreta ou encoberto, seja lá o nome que você quer dar, também tende a desaparecer matematicamente, uma vez que a psicopatia é jogada na mistura. Vocês estão entendendo? Porque o psicopata, ele como eu posso dizer? Ele consegue esconder a personalidade dele. Eu já falei para vocês em vários vídeos. O psicopata, ele passa por aquela máquina de mentira e não é detectado. Então, a correlação entre psicopatia e narcisismo torna os narcisistas mais perigosos. Vamos falar de uma forma mais precisa, mais clara. Talvez esse seja um dos vídeos mais revelador que eu vou fazer, o que eu já fiz. Você pode considerar
que a psicopatia é o maior impulsionador do comportamento destrutivo. Então, a mistura da psicopatia com o narcisismo muitas vezes chamado de narcisismo maligno, provavelmente é o maior responsável por bullying e da violência em pessoas com traços da tétrade negra. E o pior, da forma mais silenciosa e ocultas do abuso. É necessário uma abordagem fria e calculista para atingir as pessoas secretamente com o único objetivo de minar a sua saúde física e emocional. E o nome disso é o nome mais badalado no momento entre a área de saúde mental. Tétrade negra. Eles veem as pessoas como peões. Eles não veem as pessoas como pessoas. Eles tratam as pessoas como objetos, que eles brincam e enjoam e depois não posso falar. Alguns deixam de lado, mas outros fazem coisas piores. Pelo menos é o que a maioria das pesquisas atuais sugerem. Os estudos sobre bullying nas pessoas com traços maquiavélicos são os mais propensos a gente saber como eles abusam, contra quem eles visam para abusar. Isso para os pesquisadores não é surpresa. Eles dizem entre eles: nunca diga a ninguém o motivo por que você faz isso. A menos que seja útil fazê-lo. É isso que eles dizem para os outros, os maquiavélicos. Portanto, você nunca vai saber porque alguém é tão ruim, é tão mau, é tão miserável, é tão perverso, é tão cruel, é tão desumano. Eles têm um código entre eles. Nunca diga a ninguém o motivo pelo qual você faz isso. A não ser que seja útil. Útil para eles, né? Eles dizem também, os maquiavélicos, sabe qual é a diferença entre criminosos e outras pessoas? Entre os criminosos são tão estúpidos que eles são apanhados. O que eles estão querendo dizer com isso? Que eles têm técnicas e estratégia para não serem apanhados. A técnica maior da tétrade negra é causar à sua vítima um medo tão irreal e inimaginário que a vítima paralisa de uma forma que ela é incapaz de raciocinar. E ela nunca vai falar dos abusos que ela está sofrendo. Porque o medo que é implantado nela é de uma forma, como vocês sabem, lavagem cerebral. A coisa é tão séria que um jornal fez um artigo
exclusivo sobre a tétrade negra. Sobre essa última característica que foi adicionada à tríade que virou tétrade, que é o sadismo. Sadismo descreve uma pessoa que sente prazer em ver o outro sentindo dor. Sente prazer, se delicia com a dor do outro. Para ser mais prominente, a gente vê muito isso nos perfis dos abusadores encobertos. Uma coisa que eu quero alertar para vocês. Nessa pesquisa também, os pesquisadores descobriram que os sádicos, eles gostam de se esconder em sessões de comentários. Então, cuidado com quem vocês faz amizade nas redes sociais só porque está comentando. Você pode estar encontrando algo que pode te trazer dores. Isso, muito sofrimento. Os sádicos, eles adoram comentar. Eles se escondem de bonzinhos. Eles se escondem de sofridos nas sessões de comentários. Alguns vão nos feeds de mídia insultar. Sabe essas pessoas que ficam insultando? Diariamente eu tenho que bloquear uma meia dúzia deles. Eles, os sádicos, os tétrades, os maquiavélicos, os narcisistas patológicos e os psicopatas, eles gostam, eles se escondem nas sessões de comentários e de feeds para insultar as pessoas anonimamente e ficarem se divertindo. Isso só pode partir de uma mente doente, de uma mente criminosa. Se você quer se proteger de um abusador oculto ou secreto ou encoberto, seja o nome que você queira dar, você tem que se capacitar de informação. Você tem, segundo os pesquisadores, que se manter vigilante, permanecer vigilante e saber como é que eles agem. Eu falei aí qual é a característica de cada um. Então, numa pessoa só vai ter tudo aquilo. Vocês ficam falando narcisista, porque narcisista, narcisista. O narcisista é peixe pequeno em relação a essas outras pessoas. A pesquisa também descobriu que, embora os narcisistas gostassem de concorrer a um cargo público, eles tinham pouco interesse em fazer o trabalho real de envolvimento. Mas, por outro lado, eles gostam de fazer campanhas para cargos públicos, enquanto os psicopatas acham uma ideia desagradável. Ou seja, a pesquisa diz que o narcisista, ele gosta de fazer campanha para cargos públicos, enquanto o psicopata, ele não gosta muito, porque o psicopata ele é encoberto. O que o narcisista não gosta muito de trabalho. O narcisista gosta de trabalho executivo, o narcisista gosta de ser executivo, o narcisista gosta de ser aqueles poderosos de empresa. Mas o psicopata, ele gosta de agir, ele gosta de ser encoberto. Então, os psicopatas,
Eles diferem agudamente do narcisista e do sádico e do maquiavélico em relação à política. Porque essa pesquisa sugere que os psicopatas, eles sentem falta de desejo de interagir com outras pessoas. A mente dele fica ali, ó, só trabalhando, mas eles não gostam de interação. Eles são perigosos justamente por isso, porque você nunca sabe o que um psicopata está pensando. Mas o narcisista, o maquiavélico e o sádico principalmente, ele quer desfrutar do processo de interagir com as pessoas com o propósito de influenciá-las politicamente. Isso também seria consistente até certo ponto, que é mais interessante no planejamento a longo prazo e ter um desejo de ganhar o poder do que os psicopatas. Então, considerando a palavra maquiavelismo, que recebeu o nome do filósofo Niccolo Maquiavel, essa descoberta parece particularmente adequada. Então, essa pesquisa estava medindo a ambição política. E eles usaram apenas medidas de autorrelato. Tá bom? Autorrelato, entenda lá, os maquiavélicos, os psicopatas, os narcisistas e os sádicos, eles mesmos botaram para fora as suas façanhas, seus atos. Mas mesmo assim, eles não conseguiram descobrir quem se sai melhor na política. Quem é mais miserável e desgraçado na política. Porém, uma pesquisa feita na Alemanha, eles descobriram que os maquiavélicos... Na Alemanha deve ter um monte, né? Porque a pesquisa foi feita lá. Em 2016, por Keller, Spark-Killer, Hirashi. Eles usaram medidas objetivas de sucesso na carreira e eles descobriram que o maquiavelismo estava positivamente associado à obtenção de uma posição de liderança em uma empresa, enquanto que a psicopatia tinha uma associação negativa. Ou seja, os psicopatas, eles não gostam de aparecer. Eles só aparecem quando eles estão ligados a outros distúrbios. Entenderam agora? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Os maquiavélicos, que a gente chama de Max, né? Os Max, eles são mais propensos a obter posições de responsabilidades no trabalho do que os psicopatas. Como eu já falei, psicopata gosta de se esconder. Psicopata é como verme, ele gosta de viver ali no escuro, né? Os germes não vivem na escuridão e na lama. Psicopata é assim. Mas os outros, porque vocês estão dizendo, e a maioria de psicólogos, psiquiatras, dizem que o psicopata é miserável, mas existe um pior do que o psicopata, que é o sádico, o maquiavélico. Eles são piores do que o psicopata. São bem piores. Então, teoricamente, existe muita diferença do psicopata para o maquiavélico. Mesmo quando se usa medidas atuais, né? Medidas que já estão aí há muito tempo, que são usadas para medir essa diferença entre os distúrbios, entre as personalidades doentias, mesmo usando essas medidas já existentes, atuais, existe uma diferença grande entre o psicopata, o maquiavélico, o narcisista
e o sádico. Porém, quando uma pessoa só tem todas essas características, aí, meu amigo, você já tem ideia do que pode acontecer. E o que essa pesquisa diz é que no alto nível, em altas posições de status, elas são constantemente captadas. Isso pode sugerir que, aparentemente, a impulsividade e baixa conscienciosidade, os maquiavélicos estão dispostos e são capazes de fazer uma abordagem prática para alcançarem as suas ambições desenfreadas. Enquanto os psicopatas não parecem se importar porque não têm ambições. O psicopata ele não tem ambição motivadora. Ou então, eles não gostam de fazer o trabalho sujo da política para eles não serem captados. Entenderam agora? Então, vocês ficam dizendo que Flor Delis, que não sei quem, é psicopata? Não é psicopata, é coisa bem pior. Psicopata não se interessa por política, bota isso na cabeça. Quem se interessa por política são coisa bem pior, é uma coisa bem pior do que isso. Existe uma pesquisa de 2009 feita por Jones e Paulus que diz o seguinte, que os maquiavélicos prosperam em organizações não estruturadas nas quais eles têm liberdade de improvisar e estão sujeitos a menos regras e restrições, nas quais eles têm oportunidade de interação face to face, né? Face a face. Porque assim eles podem praticar as manipulações que são peculiares dessas pessoas. Então, a gente pode adequar que medidas de maquiavelismo estejam associadas à baixa conscienciosidade. Pessoas que têm alto nível de consciência são pessoas ordeiras, são pessoas que não fazem mal a ninguém, são pessoas que não prejudicam ninguém, são pessoas que seguem as regras sem reclamar, são pessoas que gostam de trabalhos altamente estruturados, pessoas que têm alta consciência. Mas maquiavélico, sádico, narcisista, eles não têm, eles não têm conscienciosidade, eles têm uma baixa conscienciosidade. Também se descobriu nessa pesquisa de 2009, de Jones e Paulus, que os maquiavélicos, eles não conseguem prosperar em ambientes extremamente estruturados, porque eles têm uma preferência por flexibilidade e improvisações. É por isso que eles gostam de fazer campanha política. Porque permite permite flexibilidade, né? E política oferece oportunidade de improvisar, de improvisação. Durma com essa. Durma com essa. Mas lembrem, não é só na política que tem essa raça ruim, não, tá? Raça ruim tem tudo quanto é canto. Então, diante de tudo isso que eu revelei para vocês, a gente descobre que o maquiavelismo tem um poder distinto na tríade sombria e pode ser importante para a compreensão da natureza da ambição política.
Quando você vê um político pobre, é porque ele é honesto, é porque ele tem princípios. Quando você vê o político começar a ficar rico, tenha medo. Quando ele toma o gosto, sabe? Que ele sente o prazer, que ele chega lá na conta bancária que está recheada, ele não sabe nem como é que ele conseguiu, tá bom? Porque aquilo não é salário, o salário de político é desse tamanho. E a pessoa fica poderoso, milionário em pouco tempo, e daí? E aí você acha que a pessoa é o quê? Hã? A política é uma invenção do demônio. Não é invenção de gente, não. Jane, você tá hoje difícil. Tô sim, tô sim. Vocês vão ver, olha, vai se descobrir cada podridão, né? Dentro dessas histórias aí de política, principalmente no Brasil, que vocês vão ficar arrepiados, arrepiados assim, ó, com os cabelos, tá? Como se estivesse assistindo um filme de terror. Não vai demorar, não. Não vai demorar, não. O universo não é porque ninguém quer, não. Não é porque ninguém está lutando para derrubar os políticos, não. É o universo. O universo está cansado. Aí o universo está querendo separar o trigo do joio, tá? Tá chegando a hora de prestação de conta. Aí vai aparecendo de uma hora para outra quando ninguém nem percebe. Aí a bomba estoura. Tetra de negra. Como ela se infiltra, como ela entra no meio político. Ou melhor, é uma casa especial para eles morarem. Congressos, e etc, e etc, e etc. Como eu sempre digo, dá medo. Beijo no coração. Tchau. Esse foi nosso tópico de hoje.